Boa noite, Gleice, tudo bem? Tudo, e você? Ô, beleza também. Então, hoje a gente está aqui, né, fazendo essa live sobre relacionamentos. Eu gostaria de começar, né, com as nossas apresentações. Então, é, a nossa convidada hoje é a Gleice, né, uma psicóloga, aí com ampla experiência, já uma longa caminhada, né, mestre em psicologia, especialista em TCC, né? É, aí, se você quiser, né, se apresentar, né, Gleice, também. Ah, sim, obrigada, amigo. Bom, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você sempre, né? Estar conversando sobre O, temas tão relevantes. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a questão dos relacionamentos, né? É, uhum. Como você falou, eu tenho uma formação em psicologia, eu sou mestre, eu tenho um MBA em Independência Química e especialização em terapia cognitivo-comportamental. E hoje a gente vai pensar em como que essas relações nos afetam, como que a gente pode melhorar os relacionamentos afetivos. Acho que assim, o Dia dos Namorados está chegando, né? E é um tema que muita gente está querendo saber como é que a gente faz, então, para não deixar a chama acabar. Não, com certeza, né? Com certeza, Gleice. Esse é um tema muito importante, né? Porque sempre, não tem como, a gente sempre vai estar pensando, né, nos relacionamentos, ou às vezes, levando em consideração. Então, com certeza é um tema muito importante, ainda mais agora que o Dia dos Namorados está bem próximo, né? Boa Sim. noite, Lidiane. Eu tinha comentado com a Liza que, assim, hoje a live, a gente vai falar sobre relacionamentos, então é muito importante a participação de vocês, tá? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, sugestões, a gente está aqui justamente para interagir, né? Eu Sim. quero Queria me... aproveitar, amigo, assim, é um tema tão importante que se alguém quiser, né, clicar nesse aviãozinho, mandar para as outras pessoas, né, compartilhar aí nos grupos, com as outras pessoas do Instagram, fiquem à vontade. Não, com certeza, né? Então, quero me apresentar, né? Eu me chamo Aníbal, eu sou médico psiquiatra. E aí vou estar, né, participando com vocês aí dessa conversa hoje, né? Então, a gente tinha pensado de começar com um poema, né, sobre o amor. Você quer Sim, sim. declamar, Gleice? Tem um poema que eu gosto muito, porque ele fala justamente das contradições do amor, né? E aí eu vou ler um pouquinho, um pedacinho só. Eu acho que muita gente conhece, que ele fala assim: o amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha sem se perder. Esse poema, né, ele foi escrito ainda lá na época de 1500 alguma coisa, né, por Camões, e é tão atual, porque ele fala justamente dessas contradições. O que é o amor, né? Ele é ferido que dói sem doer, né? Então, assim, é aquilo que mexe, que arde, e que mexe tanto com as nossas vidas, né? Que nos traz muita Uhum. alegria, mas também nos traz muita preocupação, muita dor em alguns momentos. E aí acho que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Aníbal? Não, com certeza, né? Com certeza, porque quando a gente fala sobre tudo isso, né? Sobre amor, sobre relacionamento, não tem como as primeiras ideias que vêm assim a nossa mente é justamente aquela do amor romântico, né? Assim, dos poemas, né? Das músicas. Então, essa questão do amor romântico, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, né? Será que o amor é eterno? Né? Será que a gente pode viver só de amor? Como que é isso tudo, né? É. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente estar levando em consideração também, né, Gleice? Como E você isso é é tão casada? interessante, amigo. Hã? Não, não, pode Isso concluir. é tão interessante que essa pergunta que você falou, né? O amor é eterno. Assim, eu escuto muito dos adolescentes essa pergunta, sabe? Ah, será que vai durar para sempre? Às vezes, mesmo a gente sabendo que não vai durar para sempre, dá uma sensação, né? De que aquilo que a gente está sentindo é para sempre e que se termina também, eu vou sofrer para sempre. Então, e aí isso é muito ruim porque foge daquela ideia de construção,
né? De que o Uhum. amor e o casamento, né? E o relacionamento ele é construído a cada dia. Não, com certeza, né? Com certeza. Porque é como a impressão que passa, né? É como se a gente amasse e fosse uma coisa mágica mesmo, né? E aí, de repente, tudo fica resolvido, a gente não precisa fazer nenhum esforço, né? As coisas andam sempre bem. E não é bem assim, né? Assim, na verdade, isso às vezes serve muito para as histórias, para os livros, mas o que a gente vê na prática mesmo é que o amor é muito mais uma construção, né? É muito mais aquela plantinha que a gente vai regando todo dia do que propriamente um estado de graça, né? Que vem uma coisa mágica, né? Que vem pra gente, assim, que a gente recebe, né? E aí eu queria te perguntar, né, Gleice, assim, que a gente falando sobre realidade, né? Como pessoalmente, assim, como que você enxerga isso? Você é casada? Como que você pensa a questão dos relacionamentos? Eu sou casada há 15 anos, Aníbal, Ah, e tô contando tempo de namoro, assim, de noivado, há 18 anos. É bastante tempo, né? uhum, Costumo falar que é uma vida, quase. E assim, 15 anos dá tempo da gente conhecer o outro, dá tempo da gente fazer, passar por fases de amor, né? E é muito interessante, assim, de pensar o que que mantém, né, esse casamento. Às vezes as pessoas me perguntam muito isso. Ah, mas o que que você faz, né? 15 anos de casado, como é que você faz para estar 15 anos casado? Eu sempre falo, assim, que uma das coisas que eu acho que é a base, né, do meu casamento seria o diálogo e a disponibilidade de estar nele. Eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente decide todos os dias que a gente quer permanecer junto, né? Isso é uma decisão de ambas as partes, uma decisão consciente, e a gente faz com que as coisas vão caminhando e com que as coisas deem certo. Porque os problemas eles surgem, né, amigo, na vida de todo mundo. Aquela uhum, história de príncipe encantado, de princesas perfeitas, é só nos contos de fada, né? E uhum, como é ruim quando a gente vem para o casamento com essa imagem, né? Com essa carregando esse conceito, porque aí você quer cobrar do outro príncipe encantado e é muito pesado, né? Ou o outro cobrar de você esse papel da princesa perfeita e ninguém dá conta disso, né? Ninguém dá conta de ser o príncipe encantado o tempo inteiro, a princesa perfeita o tempo inteiro. O casamento real é uma luta, né? No dia a dia, uma luta no bom sentido, né? Uma luta assim uhum. consciente de que eu estou nessa relação disposta a fazer dar certo e o outro também. E você, Aníbal, como é que tem sido para você? Você é casado? Você encontra esses desafios também? Não, então, eu sou casado, né? Tem 8 anos já, contando com tempo de namoro, são, vão fazer 10 anos, né? E, assim, é menos tempo que você, mas eu concordo com o que você colocou, né, Gleice? Assim, do ponto de vista real mesmo, o relacionamento, o casamento, né, relacionamento de longa duração, você precisa investir uma quantidade de energia muito considerável, né, para as coisas darem certo, né, para as coisas caminharem, porque na verdade a gente vai fazendo esses ajustes mesmo, né? Então tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Às vezes você vai ter que ceder, às vezes você não vai ter que ceder, pelo contrário, né? Então todas essas experiências elas são muito importantes, um pouco mais assim de até de crescimento pessoal mesmo, né? Então é difícil, não é fácil, né? Todo mundo que é casado aí sabe que às vezes é complicado, né? Às vezes a vontade é de não ter paciência, né? Os impulsos são outros, mas é importante a gente ter isso em mente, né? Que precisa investir mesmo, né? Então a Laísa Sim. colocou duas perguntas muito interessantes, né? Que o amor é uma escolha ou um sentimento, né? Então você quer responder essa, Gleice? Eu diria, sabe, amigo? Mas é interessante a gente ampliar essa discussão e ver diferentes visões. Que o amor, ele é sim um sentimento, mas ele também é uma escolha, né? Que as duas coisas dele se complementam. Isso é muito importante. Aquilo que a gente sente, né? Aquilo que é aquele pensar no outro, aquela preocupação de querer o outro perto,
né? E isso é uma coisa muito bacana, é um sentimento que a gente, né, carrega, mas a gente precisa nutrir. Achei interessante até a pergunta que a Suelen fez lá no começo, que a Suelen falou, em falar em plantinha, você regou a plantinha hoje, né? Então, que é isso, assim, pois é, tem que regar, amigo. Então é isso, assim, é o sentimento, mas precisa ter aquela questão diária, né? Da gente fazer uma escolha todos os dias de que eu opto estar aqui, eu opto estar nessa relação, eu opto compartilhar a minha vida com a outra pessoa, né? Isso significa abrir mão de outras coisas, isso significa, né? É uma escolha consciente que a gente faz. E isso é muito importante, porque às vezes dá uma sensação, Aníbal, pelos contos de fadas que a gente cresceu ouvindo, né? De que o amor ele é suficiente, né? Aquela história e foram felizes para sempre. Mas É, o felizes para sempre ele é construído, né? É construído diariamente. Então eu preciso diariamente fazer essa escolha. Eu penso que é isso. não, com certeza, eu concordo aí, exatamente com o que você colocou, né? Porque assim, é um sentimento, mas que, novamente, ele precisa ser cultivado, né? Ele não aparece de forma mágica, né? Então é exatamente isso mesmo, é um pouco dos dois, né? Porque Sim. é um sentimento, mas tem esse aspecto aí voluntário também, né? E aí Sim. ela, em seguida, faz outra pergunta muito interessante, né? É possível sustentar o amor sem paixão, né? Essa é uma pergunta complicada, né? Então, Sim. a gente vai falar muito sobre esses pontos, né? Hoje, no decorrer da discussão, mas veja, a paixão, esse estado de estar apaixonado, né? Ele é justamente uma força muito importante, né? É, porque ele diz respeito à aquela questão do nosso afeto, né? Assim, da, da vontade de você estar junto, de descobrir, né? O amor, ele tem um elemento muito mais, assim, de respeito, né? De companheirismo, da relação em si, né? Agora, a paixão é justamente o que, às vezes, move muito a gente, né? É uma força mesmo, né? A paixão. Então, olha, eu vou responder de uma forma que é um pouco complicada, mas veja, às vezes quando a gente não tem mais aquela paixão, em primeiro lugar, né, com o tempo vem a familiaridade, né, porque assim, por mais que os dias sejam diferentes, quando você passa um tempo considerável com uma pessoa, as situações Imagina elas 15 anos. não, exatamente, as situações elas vão, né, se repetindo, então cria uma familiaridade que digamos aí, diminui um pouco a paixão. Mas quando às vezes Uhum. a gente se sente assim, né, nessa questão de não estar apaixonado, não se sentir apaixonado, o que muitas vezes acontece é que a gente às vezes perdeu a paixão também, às vezes é pela nossa própria vida, né? Então esse é um ponto muito importante também, né? Assim, que a gente vai comentar e mencionar ao longo aqui dessa conversa hoje, mas que os relacionamentos eles também são uma forma da gente conseguir se perceber, né? Assim, eles são como se fosse um espelho ou um indicativo, né, de como a gente está na nossa vida, de como a gente está no nosso processo pessoal, né? Sim. E uma coisa importante, amigo, assim, da gente falar até da descarga de hormônio mesmo, sabe? Assim, Uhum, durante o processo de paixão. E aí eu vou pegar a paixão não só nem por outra pessoa, qualquer coisa assim que é novidade, né? Eu entrei num emprego novo, eu comecei uma coisa diferente, eu acabei de conhecer uma pessoa, então meu coração bate mais forte, a minha mão soa, né? Então, assim, eu começo a pensar naquela pessoa 24 horas. Então, assim, biologicamente, pensando em termos evolutivos também, isso é muito, isso foi e é muito importante, né? Essa disposição de, opa, peraí, eu preciso investir aqui pesado, porque, né, é aqui que eu tenho que investir. Então, isso é importante. Mas essa descarga, né, em termos de tudo isso que a gente elabora dentro da gente, em termos de hormônios, enfim, né, o Aníbal vai saber dizer melhor, isso tende a dar uma caída, né, quando você uhum, assimila a situação. Mas, né, como o Aníbal falou, assim, o amor, ele independe disso, né? O amor, ele permanece.
E aí nós vamos ter aí uma série de coisas que podem interferir nessa relação de como que eu vejo o outro, como, por exemplo, é, algum adoecimento psíquico também vai interferir nisso daí, né? Que eu não consigo, às vezes, me entregar e sentir alguma coisa, e às vezes isso é importante parar para pensar, parar para ver, mas assim, existe sim essa tendência de dar essa normalizada, né? E isso não é ruim, isso faz parte, né? Porque, como a gente falou, eu tô casada há 15 anos, então, assim, de forma biológica, eu não poderia estar ativa no sentido de coração batendo toda vez, mão suando, né? Todos os dias durante Uhum. 15 anos. Então, assim, o organismo ele entra no equilíbrio, né? Isso e também é bom, né? Isso também é bom. Então, a gente precisa saber viver as diferentes fases do relacionamento. Então, existe a fase do relacionamento um pouco mais maduro, que traz um pouco mais de segurança, que traz estabilidade e que também é bom, né? E a paixão também é muito boa. Então, a gente precisa saber identificar isso. Ó, Com a gente tem certeza, mais né? comentários aqui, hein, É, Aníbal? É, nossa. fui Ah, casada, mais de 12 anos, cheia de erros, imatura, lutei muito sozinha pelo relacionamento, fui adoecendo cada vez mais, fui diagnosticada com TAG, depressão, transtorno de personalidade, transtorno de personalidade borderline, muito tenso, me separei. Sim, é aquilo que a gente falou, né? O relacionamento, pessoal, ele. Tudo que acontece na nossa vida, né, Aníbal, interfere na uhum. relação. Trabalho, adoecimento psíquico. Por isso que é muito importante, quando a gente percebe que não está bem, buscar uma ajuda, porque isso vai afetar o relacionamento. Não é isso, Aníbal? Uhum. Não, com certeza, né? E também, assim, um ponto que é importante é que é, até a forma como a gente se relaciona pode influenciar, né? Assim, se o problema vai piorar ou vai melhorar, né? Às vezes a gente, digamos assim, aprende, né? Ou é condicionado a escolher pessoas que nem sempre vão ter a melhor combinação com a gente, né? Vão fazer bem pra gente, né? E não tem problema, né? A gente se separar, encerrar relacionamentos, porque seria um problema insistir justamente na infelicidade, né? Insistir num caminho que às vezes não estava dando certo mesmo. Então, é assim mesmo, né? Que bom, né, Laísa, que você, né, tomou essa decisão, tomou essa atitude. Porque pelo que você está falando, parece que você fez muito esforço, né, por essa relação. E o que leva a gente a uma outra pergunta, né? Será que o amor suporta tudo, né? Ou será que tem um limite? Como que você percebe isso, Gleice? Assim, como da sua É, vivência, eu penso, experiência? amigo, que a gente vem das nossas famílias de origem cheio de crenças, sabe? Uma das crenças que as mulheres carregam muito é isso. Casou, precisa ser para sempre, né? Não importa o que eu passe, não importa o que esteja Uhum, acontecendo nesse casamento. Então, são crenças que às vezes podem nos adoecer e nos prejudicar muito. Porque a gente uhum, traz conosco os casamentos que a gente vivenciou, né? Do pai, dos tios, dos avós, dos irmãos. Então, a gente tem um modelo de casamento. E é muito uhum, importante isso que você falou. A gente precisa identificar, opa, peraí, existe um limite, né? Um limite que é meu. Então, aí dentro desse limite a gente pode, né? Cada pessoa vai ter um limite, mas assim, falando de casos mais extremos, como por exemplo, a questão da violência doméstica, né? A questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Não que seja um limite, mas a gente sabe que adoece a relação, né? Que acaba deteriorando, que se a pessoa não tiver em tratamento, os familiares não tiverem em tratamento, isso vai sim afetar a relação. Então é uhum. muito importante pensar nisso. E pode até, você falou que não que seja um limite, mas a questão do uso de álcool e drogas também pode se tornar um limite, né? Porque Sim. a depender de como as situações elas elas acontecem, se desenvolvem, pode infelizmente levar a situações de violência, né? De conflito. Então, também, né? Também pode sim ser um Sim. limite para a gente estar colocando, né? E por Mas isso que essas coisas precisam de uma intervenção, né, amigo? Não dá para quando ficar sem uma intervenção. Uhum. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? Quando chega em situações muito extremas, aí realmente, né, pessoal, eu acho que convém a gente
refletir, né? Porque assim, a, ninguém se relaciona, ninguém, né, tem um projeto de relacionamento pensando assim, nossa, né, daqui um ano eu quero ver um negócio ruim mesmo. Não, ninguém começa um relacionamento pensando isso, né? Então a ideia sempre é que seja bom, mas é, quando acontecem esses tipos de coisa, né, esses tipos de situações, aí é importante a gente já acender aí o sinal amarelo, né, digamos assim, e, e refletir Sinal mesmo. vermelho, né? Vermelho, né? Eu digo É. amarelo para estar pensando a respeito e o vermelho assim, para, né, procurar já uma saída, Urgente, né? né? É, Sim. com E uma, certeza. e uma coisa muito importante, amigo, puxando gancho dessa questão que você falou de buscar ajuda, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, quando o meu relacionamento estiver ruim, eu vou buscar uma ajuda. Quando as coisas não estiver bem, quando a gente estiver se desentendendo, ou tiver um problema de sexualidade, ou tiver um problema de uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas assim, é muito importante, pessoal, a gente pensar na prevenção. Tem até algumas pesquisas que falam, amigo, que os casais que buscam algum tipo de intervenção psicoeducativa nos primeiros 5 anos de casamento, eles tendem a ter um relacionamento mais duradouro. Ou seja, o que que isso significa? Eu não preciso esperar, né, a situação ficar assim naquele limite, né, que não dá mais, que está todo mundo adoecido, para buscar uma ajuda, uma intervenção. Então, a gente tem que aprender, a nossa cultura trabalha muito de forma curativa, né? A gente tem que aprender a trabalhar de forma mais preventiva. Uhum. Então, pensar em formas de buscar melhorar a comunicação, se existe já, né, como a gente falou, um uso abusivo ali, né, e se instalando, já buscar de forma antecipadamente. Se a gente percebe que existe ali relações, né, às vezes tensas, então eu posso buscar, mesmo que não tenha chegado ao limite, ou preferencialmente que isso não chegue ao limite, porque a gente tem que evitar que isso aconteça, né? Com certeza, né? Com certeza, Gleice. Você colocou um ponto muito importante, né? Porque assim, a expectativa que a gente vai ter, né? Os modelos que a gente tem de relacionamento, de casamento, tem muita relação com as experiências que a gente teve, né? De família, os casamentos que a gente vivenciou, né? Que a gente conheceu. Então, nesse sentido, é muito importante a gente ter em mente que vão naturalmente existir diferenças, né? Até pela própria criação, né? A história de vida diferente, as famílias diferentes. E que essas diferenças, elas são um ponto, podem ser um ponto muito positivo também, né? Porque, de um certo modo, são as diferenças que atraem as pessoas, né? Que gera essa, até a união mesmo, né? Então, é, só é importante também a gente levar em conta, né? A, às vezes o que são de fato as expectativas irreais, né? Porque, é, é, assim, um casamento, um relacionamento não vai fazer a gente feliz, né? Assim, na verdade, a responsabilidade pela própria felicidade é uma questão muito pessoal, né? Agora, claro, se o relacionamento está bem, aumenta também a chance da gente conseguir ficar bem com a gente mesmo, né? E, na verdade, é até um pouco o contrário, né? Se a gente está bem, a gente vai conseguir fazer com que o relacionamento fique um pouco mais tranquilo também, fique um pouco mais calmo. Então, nesse sentido, é sempre importante a gente ter em mente, né, que até a atração que a gente sente pelas pessoas, muitas vezes vai ser ali a identificação de pontos que às vezes a gente percebe que faltam na gente, né, que a gente vê no outro, às vezes de uma forma muito mais desenvolvida, né, integrada. Então, nesse sentido, é importante a gente levar tudo isso em conta também, né? Sim. E assim, essa questão das crenças irrealistas, sabe, amigo? Eu gostaria de muito, assim, dirigir minha fala até para as mulheres. Porque o quanto que as crenças que a gente tem do que é um casamento, né, e do que é uma relação, isso afeta, né, o nosso bem-estar dentro do relacionamento. Então, às vezes, a gente tem crenças, como eu falei, de príncipe encantado, né? Parece uma besteira, até fiz uma enquete, sabe? Quem imaginava encontrar um príncipe encantado? E muitas mulheres responderam que elas imaginavam, né? Isso significa o quê? Aquele casamento romântico,
aquela pessoa perfeita, né? Então, essa é uma idealização do casamento que muitas vezes nos prejudicam. Outras coisas que eu vejo muito nas mulheres, Aníbal, é às vezes, assim, uma ideia de que se o casamento fracassou, existe uma culpabilização grande da mulher, né? E eu acho que isso a gente faz historicamente, né? A nossa Uhum. família, enfim, os avós. E o quanto que isso é pesado, porque às vezes as mulheres acabam permanecendo num relacionamento até abusivo, sabe? Um relacionamento que adoecedor por conta dessas questões de que o que vão, né, o que vão pensar, que eu não consigo manter o meu casamento, que eu fracassei. Então, assim, são crenças que atrapalham muito o É, relacionamento. é. Então, é muito importante isso. Às vezes, a gente tem que revisitar a nossa própria história, né? Enquanto o É que que eu verdade. aprendi que é amor, o que que eu aprendi que é cuidado, o que que eu aprendi que é casamento, sabe? É importante a gente revisitar essa história e ressignificar, né? Então, não, isso que eu aprendi talvez não seja tão assim, né? E aí buscar mudar se eu perceber que aquilo vem me prejudicando e vem me adoecendo. Então, é importante as mulheres estarem pensando nisso, né? E como que a gente pode se livrar dessas crenças irrealistas, desses pensamentos distorcidos, para que a gente consiga construir uma relação verdadeiramente assim saudável, né, para ambas as Uhum. partes. Não, com certeza, né? E assim, para os homens também acaba tendo algumas expectativas que não são tão positivas, né? Não são tão fáceis, né? E sobretudo nesse momento, eu vejo que é uma coisa, principalmente para assim, para quem para os homens mais velhos, ainda tem muito aquelas crenças mais tradicionais, machistas, né? Que tem alguns pontos de valor, mas que também foram muito complicados, muito prejudiciais, né? Aí ao longo da história, né? Agora, o que eu observo bastante é que para quem é mais jovem, tem uma certa ao mesmo tempo em que essas ideias mais machistas, né, mais complicadas, elas persistem, também tem ali muitos outros pontos de dúvida mesmo, né? Então, como que eu vou, né, exercer aí o meu papel masculino nessa relação, né? O que, que é apropriado, o que, que não é, né? Então, nesse sentido, é complexo isso mesmo, né? Até um ponto muito importante para o homem é a questão da fidelidade mesmo, né? Assim, porque até pelo próprio machismo se tem uma ideia de que quanto mais mulheres, né, o homem se relacionar, que melhor vai ser a vida. E não é bem assim, né? Então, essa é uma expectativa, uma ideia, também uma crença que às vezes acaba sendo muito prejudicial, né? Então, também, pro lado do homem, assim, também é importante que exista essa reflexão, né? Até, Sim. e também porque fica muito estigmatizado também se o homem demonstra qualquer sinal de vulnerabilidade, fraqueza. Então é complicado. Só que também, claro, aí também não é muito interessante se for isso com muita frequência, né? Se for de fato muita fragilidade aí também. Enfim, essa é uma conversa bem Sim. complexa, né? Assim, pro lado feminino eu vejo que já tem uma coesão e uma clareza muito maior. Agora, para os homens, eu acho que é parte aí do desafio Está tendo ainda, uma né? construção de uma nova masculinidade, né? E aí, às Não. vezes, os homens se perdem nessa construção. E uma coisa interessante, Aníbal, você falando, né, que eu atendo muitos homens, né? Eu tenho grupos de homens. E outro dia, numa sessão, né, os homens estavam falando da questão da própria relação sexual, da sexualidade, né? E assim, o quanto que existe uma expectativa irrealista dentro do casamento a respeito da sexualidade. Então, às vezes, os homens vão com uma ideia, né? Os meus pacientes falavam muito isso, né? Uma ideia de que no casamento a sexualidade ela é perfeita, ela é constante, ela é sem altos e baixos, né? E aí, de repente, você encontra do lado de lá o ser humano, né? Que cansa, que tem dor de cabeça, que não quer, enfim. Ou às vezes o contrário também. Às vezes você encontra um homem, né, que tem os seus problemas, que está sobrecarregado, que está com vários problemas
E assim, e o quanto que às vezes é difícil no relacionamento falar de sexualidade, ou mais especificamente falar de problemas em relação à sexualidade. Então, isso também é um ponto muito importante, né? Quando a gente fala do diálogo muito aberto, da gente entender que o outro tem o seu limite também, né? Que o outro tem, que precisa ser respeitado, que precisa ser ouvido, que precisa ser uma combinação. Então, esse também é um ponto muito importante que dentro do casamento precisa ser negociado. Eu costumo falar que tudo no casamento precisa de muito diálogo, de muita negociação. Então, aquela ideia de que o amor é suficiente, eu vou com o meu amor e você vai com o seu e tá tudo certo, né? Durante 10, 15, 20, 30 anos. É, Não é bem assim, né? Então, a gente precisa, sim, tocar em alguns pontos. E às vezes alguns pontos muito sensíveis. E o que eu percebo é que a sexualidade é um ponto muito sensível, porque as pessoas também têm ideias, né, e crenças totalmente distorcidas em relação à sexualidade. E na prática, né, a sexualidade a gente também carrega o nosso histórico, do que o homem entende por ser homem, do que a mulher entende, os nossos traumas, e tudo isso vai refletir no casamento. não, com Ou na certeza, né? relação, né? Falo de casamento, mas na relação a dois, É, pode ser no casamento ou não. não, exatamente. E interessante você falar, porque assim, essa questão da sexualidade é muito complexa, né? Porque assim, a sexualidade é o momento em que, de fato, você tem ali uma que você se apresenta para o outro, né? De uma forma completamente autêntica, né? Verdadeira mesmo. Então, é uma forma de contato, de troca muito íntima, né? Então, nesse sentido, às vezes vai ser complicado mesmo a gente conseguir, o casal, o homem ou a mulher, conseguir ter aí, às vezes até de falar no assunto, né? Às vezes até às vezes, comunicar, né, a parceira, o que gosta, o que não gosta, né? Assim, O que do lado incomoda, né? do lado masculino tem muito a questão assim às vezes pode ter muitas queixas, né, em relação à frequência, né, que é menor que a esperada, que não sei o quê. Mas veja, num relacionamento nada acontece assim de forma gratuita, espontânea, né? Então também é uma construção, né? É importante a gente pensar e levar isso em conta, né? E até o momento também que cada um passa, né? Porque isso também é importante. Às vezes em que vai ser complicado ela tá ali tendo a mesma performance, desempenho que tinha no momento em que estava mais tranquila, né? Enfim, todas essas questões elas são importantes. E assim, hoje a sociedade em geral ficou muito sexualizada, né? Mas a intimidade é uma coisa que é quase assim, que quase não existe mais, né? Porque são tantas disfarces, são tantas máscaras, e até a própria vivência da sexualidade de uma forma assim, muito compulsiva, né? Meio exagerada, é uma forma também, né? De superficializar, né? Essa prática, né? Essa experiência. Então, a intimidade real, às vezes, ela fica escondida, né? Infelizmente. Sim. E uma coisa que eu queria pontuar aqui, Aníbal, às vezes as pessoas me perguntam assim, você está falando de relacionamento, de casal, né? E os casais homoafetivos, né? Como é que fica? E aí eu queria falar assim, que os casais homoafetivos, pessoal, são as mesmas questões, os mesmos problemas, né? As mesmas, tudo que a gente vivencia, os casais homoafetivos também vão vivenciar. Só que com um diferencial. Às vezes, o casal, né, a mulher e o homem heterossexual, está numa relação, está passando um problema, às vezes ele tem rede de apoio, tem alguém para conversar, tem alguém que está passando por aquilo. E muitas vezes o casal homoafetivo ele pode vivenciar alguns estresses a mais, que é a falta dessa rede, o preconceito. Né? Às vezes eu não tenho com quem falar sobre essas dificuldades do meu relacionamento, porque as pessoas não me entendem, me julgam. Então, eu diria que a gente tem as mesmas questões, mas com uma dose de preconceito, com uma dose ali, né, de tudo isso que às vezes conta de forma negativa. Mas é importante, quando a gente está numa relação,
seja ela uma relação heterossexual, seja ela uma relação homoafetiva, saber que essa é uma questão humana. E se essa é uma questão humana, a gente precisa buscar auxílio, a gente precisa conseguir lidar com isso. E quando tá me adoecendo, adoecendo o outro. Aníbal, eu acho interessante, já que a gente está falando disso, né? Da gente falar um pouquinho assim de dicas, né? Se você tem alguma dica, Aníbal? Sim. Esse é um ponto muito importante, né? Você tinha falado dos casais homoafetivos, né? Só um outro comentário, assim, porque quando você tem um casal hétero, às vezes tem uma desconfiança básica, né? Que um é homem, outro mulher, então já a primeira diferença já vem aí, né? Então, muitas vezes um casal homoafetivo não vai ter essa diferença específica. Mas Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Normalmente. ouvindo? Sim, Ah, tá. normalmente. Não, então, aí num casal homoafetivo, não vai ter essa questão, né? Essa parte. Porque esse medo básico, digamos assim, ele vai ser menor, né? Porque, enfim, as duas pessoas são ali do mesmo gênero, né? Agora, em relação às dicas, né, Gleice, assim, que eu acho que é um ponto importante também, de coisas que a gente pode fazer, né, do que a gente pode, às vezes, estar procurando. Então, assim, teve um estudo que viu que justamente os relacionamentos, eles começam a ter um declínio, não é só quando começam a ter discussões, quando começam a ter brigas, né? Mas justamente quando os momentos positivos eles vão começando a ficar mais escassos também, né? Porque, então, nesse sentido, é muito importante cultivar esses bons momentos, né? Então, no caso, celebrar as pequenas conquistas, né? As grandes também, né? Às vezes a gente fica numa coisa assim de muito, né? Assim, muita obrigação, muita responsabilidade que às vezes acaba esquecendo. Então, a questão de celebrar os bons momentos, né? De estar junto ali da pessoa, né? De viver as emoções positivas, isso é fundamental, né? Porque inclusive isso que vai estar ali lembrando os motivos pelos quais aquele casal se aproximou inicialmente, né? E assim, quando a gente fala celebrar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, é porque você não precisa esperar, né? Assim, tipo, nossa, ganhei na Mega Sena, agora sim. Não. Qualquer né, pequena conquista, qualquer realização, qualquer coisa boa que acontecer, pode ser celebrada, né? Sextou, então, assim, já é um Dia dos motivo, né? namorados. Dia dos namorados, já é um motivo para estar aí comemorando, né? Para estar aí vivenciando essas emoções positivas, né? Então, Sim. esse é um dos pontos principais. Agora, um outro ponto que é muito importante também é justamente fazer as coisas junto, né? Então, as atividades em casal, né? Pode ser qualquer coisa, assim, né? A compra no mercado, às vezes uma caminhada, um passeio. Mas aí o foco é justamente de apreciar a companhia do outro, né? De estar em conjunto, né? Porque, porque assim, se o relacionamento ele vai ficando muito mecânico, desgastado, aí também fica ruim, né? E aí, nessas oportunidades, aí o diálogo fica mais tranquilo também, né? Você tem a chance ali de conversar pontos muito muito positivos, né? Às vezes até pensar em ideias, coisas que você nunca tinha pensado, nunca tinha expressado. Então, esse é um ponto muito bacana também dos relacionamentos, né? Que permite aí essa cumplicidade, né? Esse tempo todo de relação. Se tem um ponto positivo é que ele também te dá a confiança e te deixa à vontade, às vezes para falar outras coisas, né? Para se mostrar mesmo, né? Para outra pessoa, para crescer, né? Junto com aquela outra pessoa. Então, assim, relacionamento é complicado, mas tem o lado positivo também, né? Tem a parte boa, né? Sim. Eu queria até aproveitar, amigo, e passar um exercício, sabe, para quem está assistindo a gente. Um exercício que às vezes eu passo nas sessões de terapia de casal. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, pessoal.
A pessoa, né, que tá com você, eu queria que você dissesse para ela, ou escrevesse, né, e depois ela para você, quais os motivos que você começou o relacionamento com aquela pessoa, ou seja, o que que você gosta naquela pessoa, o que que chamou atenção, né? Eu gostei de você porque você é uma pessoa divertida, porque você é uma pessoa que é inteligente, porque você é uma pessoa que me surpreende. Então, diga para aquela pessoa, né? E lembre você para você mesmo qual o motivo que você iniciou essa relação. E isso é muito importante, porque às vezes a gente vai esquecendo. É tão interessante quando você falou de passar momentos juntos, porque eu ouço muito de casais, né? Principalmente casais que têm muitos anos juntos. É, eles convivem menos do que casais de namorado que moram em casas diferentes. Porque trabalha tanto, a correria do dia a dia é tão grande, e você já tem aquela segurança de a pessoa tá aqui, que as pessoas às vezes não têm tempo de conversar, não tem tempo de fazer planos juntos, né? Não tem tempo, assim, às vezes as conversas elas ficam muito por conta dos problemas, das contas para pagar, das coisas que aconteceram. E a gente não tem esse momento tão precioso que você falou, né? Que é o momento de estar junto, é o momento de fazer uma comida junto, é o momento, enfim, né? De estar ali curtindo a companhia um do outro. Então, eu queria que vocês tentassem fazer esse exercício. Tem alguma Nossa. dica de livro, Aníbal? Ah, sim, tem uma sugestão de livro, né? Deixa eu até ver aqui, peraí. Ó, pessoal, não sei se vai dar para ver direito aqui. Ixi, tá de revés 3, tá Também do virado. contrário. Mas como é que é o Não, nome dele? Criando União, né? Esse livro é da Eva Pierrakos. É um livro muito interessante, porque ele dá uma perspectiva um pouco assim mais filosófica, né? Um pouco mais psicológica, mas é bem interessante porque ele vai trazer ali algumas formas de como a gente pode melhorar a relação, né? Do que a relação pode estar representando ou significando para a gente. Tá? Então, esse livro é bem interessante e, assim, ele foge um pouco daquela coisa mais tradicional, né? Assim, da parte mais prática, assim, mas é muito interessante para reflexão, né? Para construção, é um livro muito bacana. Eu vou até vou escrever o nome dele aqui nos comentários. Eu acho Ótimo. que vai ser bem bacana, né? Se Ó, vocês alguém puderem ver comentou aqui. aqui, foi a Laísa. É, esse questionário que está falando é muito bom de vermos as reais razões pelas quais nós começamos. É isso mesmo, né? É bom a gente lembrar isso pra gente de vez em quando. E vou aproveitar para passar outro exercício que eu adoro, Aníbal, eu adoro exercícios de casais. Tem um que eu gosto muito, que é assim, da gente dizer eu gosto quando e eu não gosto quando. Geralmente, quando eu vou fazer isso no consultório, a gente faz duas listas. Então, eu começo com a lista de eu não gosto quando. Então, olha, eu não gosto quando você chega em casa e não me dá um beijo. Eu não gosto quando você, sei lá, almoça fora na sexta-feira. Eu não gosto quando você vai para casa da sua mãe e não me leva. Então, a gente vai fazer uma lista de eu não gosto quando. E a gente depois termina com a lista do eu gosto quando, né? Porque primeiro eu digo pro outro, porque é importantíssimo. Eu dizer pro outro o que eu não gosto também. Porque às vezes o outro não sabe. Nossa, eu não sabia que quando eu ia para casa da sua mãe ou da minha mãe, você ficava chateada, né? É uma coisa parece que boba, mas isso já deu muitos problemas em casais que eu atendi. Então, assim, é importante a gente sinalizar. Eu não gosto quando eu tô cansado e você me acorda. Então, assim, dizer aquilo que me incomoda. E depois é muito importante a gente fechar esse exercício com a lista de eu gosto quando, né? Eu gosto quando você me traz flores, eu gosto quando você fica comigo em tal momento, eu gosto quando você pega o nosso filho na escola e a gente vai almoçar fora. Então, isso é muito importante, porque do mesmo jeito que a gente fala que é legal o outro saber o que eu não gosto, muitas vezes aquela pessoa não sabe, parece incrível, né, amigo? Mas tem muitos casamentos assim de muitos anos que eu não sei exatamente o que eu faço que mais agrada o meu companheiro ou a minha companheira.
Então é importante sinalizar. Olha, eu gosto quando você faz isso, né? E isso é tão interessante nos casais que eu atendo, às vezes surgem muitas coisas assim. As esposas falam muito isso. Eu gosto quando você almoça em casa com a gente, né? Eu gosto quando você brinca com o nosso filho. Então, assim, não são coisas difíceis. Ninguém fala assim, eu gosto quando a gente vai numa churrascaria super cara. Não entra isso, né? Entra coisas do dia a dia, sabe? Que a gente vai deixando de fazer, a gente vai esquecendo, e aquilo tem um valor gigantesco, aquilo tem um valor imenso. Então é muito importante, gente, a gente sinalizar. Então, a minha dica para vocês é. Eu vou até dizer, façam só a lista de eu gosto quando, eu não gosto quando, deixa eu fazer com o terapeuta. Se tiver muito conflito, porque pode dar problema. Mas a lista do eu gosto quando não vai dar problema, é sucesso. Então vocês podem fazer tanto aquela de quando o que eu gostei, né, em você, e o que eu gosto que você faz no dia a dia que me agrada. Não, com certeza, né? Bom, pessoal, acho que a gente está aí chegando, né? Já se aproximando aí do final, né? Olha, queria agradecer profundamente aí, né? Todo mundo que participou da live hoje e um agradecimento especial aí para a Gleice, né? Aí pelo companheirismo aí, pela parceria, né? Sempre muito bacana, né? Aí as nossas lives e Obrigada, agradeço lindo. muito pela disposição, tá? Espero que a gente Obrigada. possa fazer mais, né? E comentar mais futuramente. Sim, obrigada, gente. Foi ótimo. Eu também agradeço o público que comentou, que esteve aqui com a gente. Se vocês gostaram, compartilhem essa live com outras pessoas. E assim, esse tema é maravilhoso, né, Aníbal? Acho que esse tema a gente daria para a gente falar várias horas. E acho que isso que é uma coisa que a gente pode falar mais, né? Assim, e disso, de investir no dia a dia, né? E eu quero agradecer também pelo convite, amigo. Assim, é um prazer estar aqui no seu canal. Você é um profissional fantástico, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Então, estar aqui com você é sempre um prazer imenso. Obrigado, viu, Um Gleice? abraço, Obrigado você pessoal. também. Bom, aí a Laísa está comentando, né? Obrigado, pessoal. Valeu aí pela força, né? Todo mundo. E a gente segue depois com outra live. E aí, se vocês quiserem, vocês podem aí estar mandando pra gente, né? No direct, A Sueli colocou mensagens. aqui, ó, amigo. Eu já tava pegando a cartolina para fazer o meu não gosto quando. Não pode, Sueli, cartolina só com pé no peito. Vira a cartolina, só eu gosto quando. É verdade. Ó, falou que vai convidar o marido para ir no mercado comigo toda semana. O seu marido é uma pessoa muito bacana mesmo. Então, eu acho que ele vai concordar. E aí, como eu estava comentando, né? Manda pra gente, pessoal, assim, né? Por mensagem, por direct, sugestões de temas que vocês querem ver aí nas próximas lives, né? Tanto para mim quanto para Gleice, pra gente tá sabendo mesmo, né? Tendo esse feedback aí de vocês, tá bom? Queria agradecer de verdade todo mundo, tá? Aí que participou, participação super especial. E aí para Gleice também. Tá bom, pessoal? Obrigada. Então, feliz Dia dos Namorados aí para vocês. E aí, até a próxima, então. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.